Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, aqueles que acompanham a nossa sessão. Senhor presidente, ontem, na sessão, eu não tive oportunidade, por inscrição, de me manifestar, mas eu fico tão indignado com alguns acontecimentos no nosso Estado que não tem como não se manifestar acerca dos mesmos. Me refiro mais especificamente em relação ao decreto editado ontem pelo governo do Estado, pelo governador Reinaldo Azambuja, e que revogou hoje o seu artigo 5º, o mais de todos os artigos do decreto, ou que continham aberração maior, mas manteve ainda o restante do decreto. O decreto é uma pérola. É algo para ser estudado. Precisa colocar isso aqui num quadro e, ao longo da história, os alunos, os pesquisadores, os estudantes, principalmente de direito, irem pesquisando. É um acontecimento único no nosso Estado. Em 40 anos de Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja conseguiu um ato impressionante, editar uma pérola que é esse decreto, que num primeiro momento buscou proibir em toda a área do Parque dos Poderes qualquer tipo de reunião, manifestação, ajuntamento, enfim. Tentou coibir o que, na verdade, na prática não coíbe. A Constituição é muito clara no artigo 5º. Aqui ontem, o deputado Pedro Kempis falou bem a respeito dessa questão. Falou no inciso 16º da Constituição Federal, que é bem claro, que diz que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. E o governo ontem fez uma confusão, os seus legisladores. Ele, sabedor que é da Constituição, a assessoria do governador, jurídica, com certeza absoluta, mas mesmo assim colocou no decreto que era necessário ter uma autorização prévia da Secretaria de Estado de Governo. Isso aqui, deputada Antonieta, isso aqui é flertar com o autoritarismo. É bem isso. Estou flertando com o autoritarismo. Estou namorando. Estou achando legal essa coisa de ser autoritário. Nesse momento está cabendo isso, porque a sociedade está permitindo. A sociedade está dormindo em berço esplêndido. Os caras estão vendendo a Amazônia. Os caras estão privatizando 57 empresas construídas com o patrimônio público, com o dinheiro de todos nós. A Câmara agora, que discutiu uma reforma eleitoral, provavelmente não vai discutir, nem vai votar. E as regras para a próxima eleição vão ser essas mesmas regras absurdas que trouxeram essa série de denúncias ao conhecimento do povo do nosso país. Então, nós estamos num momento no nosso país, no nosso Estado, que pode tudo, pode tudo. Eu queria ver se fosse em outro momento que a sociedade tivesse mais atenta e vigilante às suas conquistas e aos seus direitos, se o governador sequer ia ter clima para poder pensar em editar um decreto como esse. O problema é que nós estamos numa frouxidão, o problema é que nós estamos num comodismo, na zona de conforto, a sociedade como um todo, e permite esse tipo de coisa. Mas eu não vou deixar passar aqui, defender o que eu acredito e minha postura como deputado, alertar para esse tipo de aberração, porque quem é capaz de criar uma aberração como essa pode criar qualquer outra. Pode criar qualquer outra. Quem quer proibir o povo de transitar
de se manifestar, de poder falar e defender o que acredita. Aqui na região do Parque dos Poderes pode querer proibir qualquer outra coisa. Eu não duvido se de repente daqui uns dias, deputado Herculano, Vossa Excelência que preside a sessão nesse momento, vem uma outra pérola como essa. É inadmissível, é de um retrocesso imensurável. Não dá para qualificar e quantificar isso. Eu fico assustado com essas coisas, deputado Herculano. Sabe por quê? Porque eu comecei a militar na política muito cedo e eu vi ainda quando era pequeno, o que o governo de exceção e a arbitrariedade causava de ruim para a sociedade. Uma sociedade que não tem liberdade, que não tem condições de se expressar, que se sente cerceada. A condição de se organizar, de se manifestar, de se reunir, de poder falar, de usar um megafone. Isso é uma conquista das democracias mais modernas do mundo. Isso é uma conquista. É uma conquista, isso vai exatamente na direção contrária do autoritarismo. Isso é garantir a liberdade de expressão, garantir o livre pensamento. Esse é um direito inalienável. Ele está intrinsecamente ligado à liberdade, à liberdade de manifestação, de pensamento. Como que pode, em 2017, depois de tudo que esse país passou, de autoritarismo, de gente que morreu, de gente que foi presa, porque não obedecia os coronéis da época da ditadura, e hoje me parece que lá foi feita escola. Porque eu vejo, o deputado Renato Câmara, governador Reinaldo Azambuja, é da nossa geração, ele acompanhou isso tudo também. Não é possível que não tenha essa sensibilidade. Ele viu os resultados, os números, os estragos que foi feito pelos regimes de exceção, não só no Brasil, na América do Sul principalmente, a partir da década de 60, e todos os efeitos traumáticos que a sociedade paga, inclusive até hoje, e me edita um decreto como esse. A nossa manifestação aqui, na Assembleia, ela foi muito tímida, porque o decreto do governador, ele está proibindo, inclusive, manifestação aqui na frente. Ele fala de toda a área do Parque dos Poderes. Se você for fazer uma interpretação mais profunda, dá a impressão que o governador, inclusive, queria impedir a manifestação, inclusive, dentro desse parlamento, porque fala de toda a área do Parque dos Poderes. Além de ser uma afronta à liberdade, além de ser uma afronta à dignidade humana, é de uma aberração do ponto de vista jurídico, sem precedentes. Por isso que eu comecei dizendo que isso aqui é uma preciosidade que precisa ficar num quadro. Isso é inadmissível. Não é possível, eu tenho certeza, deputado Herculano, que o governador e a sua assessoria jurídica, a PGE, ali todo mundo sabe que isso aqui é inconstitucional. Que isso aqui é uma aberração. Já vou 3 minutos, deputado. Já vou concluir. Mas o que me assusta é, mesmo sabendo disso tudo, nós vamos editar e nós vamos mostrar para a sociedade qual que é o pensamento que impera dentro do governo. Essa é a minha maior preocupação. É inconstitucional, mas é um sinal. É um sinal que o governo dá de qual que é a sua postura e no que ele acredita. Não respeita direito de liberdade de expressão, não respeita pensamento diverso, e, como foi noticiado aqui vastamente pela imprensa, se a intenção foi tentar conter qualquer tipo de manifestação que porventura venha a acontecer, e pelo jeito que está o Estado provavelmente vai acontecer, é um tiro no pé, é de um desgaste, e me desculpe a honestidade, de uma burrice política também muito grande, de uma pequenez, no sentido de poder minimamente analisar a afronta que estaria fazendo. Nós já tivemos aqui governadores no Estado, em determinados momentos, que foram até acusados de autoritarismo, talvez até mais do que o atual governador. Mas mesmo aqueles que em outros momentos foram acusados de autoritarismo, não tiveram a coragem de fazer isso aqui. Não tiveram. Talvez foram até tentados, mas não tiveram a coragem. Então me espanta. Ontem eu fiquei alarmado quando eu vi isso aqui, porque eu achei isso aqui de uma atrocidade,
de uma inteligência curta, de uma falta de sensibilidade, de falta de perspicácia política muito grande. E para terminar, senhor presidente, vou aqui comunicar. Eu tive já em contato com algumas entidades e nós devemos entrar conjuntamente com uma ação para poder derrubar o decreto como um todo. Eu não me contento, eu acho que é um absurdo permanecer, por exemplo, no artigo 2º, o inciso 1º, que veda também a utilização de aparelhos ou de instrumentos de qualquer natureza, produtores, amplificadores de sons, ruídos, barulhos, rumores. Mas, pelo amor de Deus, você não pode. Você tem que sair gritando. Você tem que gritar, se esgoelar, se acabar para você poder dar o recado. No mundo inteiro você pega a passeata em qualquer lugar, na Europa, nos Estados Unidos, nos continentes dos países mais avançados e nos mais atrasados também. Então as pessoas lá nas ruas se manifestando com megafone, com apito. Nós não podemos fazer isso aqui. É um absurdo esse decreto como um todo. Então não basta o artigo 5º, não basta essa revogação aí, porque nós vamos entrar na justiça. E tem decisão, estou dentro dos meus 3 minutos, eu estou terminando mesmo, por favor, senhor presidente. Deputado Paulo Sciuffi, o restante, aliás, do decreto, ele precisa também ser revogado. E nós vamos entrar porque tem decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 1999 o governador do Distrito Federal tentou fazer isso também, proibindo manifestação na Praça dos Poderes em Brasília. E a decisão do Supremo Tribunal Federal, numa ação declaratória de inconstitucionalidade, foi de unanimidade contrária à arbitrariedade que o governador estava fazendo lá. Então nós temos precedente, nós temos jurisprudência, nós temos decisão do Supremo. O entendimento do Supremo é no sentido de resguardar aquilo que a Constituição mandou, que é o direito à liberdade de expressão e principalmente a livre manifestação de pensamento. Então, a essa afronta, nós vamos também, não bastou dessa revogação do artigo 5º, nós vamos também entrar na justiça para revogar o Estado como um todo e livrar a nossa sociedade desse pensamento daqueles que flertam com o autoritarismo. Muito obrigado, senhor presidente.